Muito bom dia, boa madrugada. Deus abençoe a sua família, a sua casa, com toda a sorte de bênção. Estamos iniciando mais uma semana. Que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado na sua vida. Que você possa alcançar o favor de Deus. Quando o homem alcança o favor de Deus, então ele alcançou tudo. A Bíblia diz que Noé achou graça, achou favor diante de Deus. Gênesis capítulo 6, no versículo 5 e diante, diz que o homem tinha multiplicado e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem tinha multiplicado e multiplicado muitas transgressões. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. E isso pesou no seu coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer o homem e os animais. O homem que criei os animais, os répteis e as aves do céu. Porque me arrependo de ter os constituído. Deus se arrependeu de ter os feito. Só que aí, mais embaixo diz, porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé, homem íntegro, justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só que maravilha. Noé andava com quem? Com Deus. Por que não andava com Deus? Porque ele praticava aquilo que era justo, que era correto. Embora Noé era falho, cheio de erros também, como eu e você, somos sedentos, somos propensos ao pecado. Porém, quando existe um senso, uma sede de justiça dentro do teu coração, você não vai se conformar com este século, com este mundo. As pessoas diziam para Noé que ele estava doido, mas ele não deixou ser convencido pelos argumentos e pelas críticas das pessoas. Ele continuou aparelhando a sua arca. E as pessoas falavam, Noé, você está doido. E ele continuou fazendo a sua arca. E ele avisou as pessoas que iam chover 40 dias, 40 noites, que ia ser subvertido. Mas o povo casava, dava-se em casamento, a Bíblia diz, comprava, e ninguém parava para dar ouvido a Noé. Ninguém. Então, até que veio o dilúvio sobre a terra. Até que veio o dilúvio. E quando Noé entrou, ele levou a sua nora, seus filhos, animais. E já quando a arca estava bem alta, parada sobre as águas, o povo, alguns batiam a porta e diziam, Noé, abre a porta. Mas Deus não deixou nem a chave na mão de Noé. O anjo trancou aquela porta e levou a chave. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A oportunidade está hoje batendo na sua porta, na nossa porta, para que nós andamos no caminho da justiça. Porque também Deus é amor, mas é justiça. Então, as pessoas batiam a porta desesperadamente. Mas Noé estava salvo, com a sua família, com a sua casa. Olha, existem coisas na nossa vida que não são pecados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, deixando de lado todo o embaraço e pecado e corramos para a carreira que está proposta, a qual é Jesus Cristo. Então, existem coisas que não é pecado. Existe amizade que não é pecado, mas é um peso, é um embaraço. Tem amizades que faz você se afastar de Deus. Faz você afastar de Deus. A Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. A Bíblia é cheia de advertência. Tem coisas que não é pecado, mas está sendo um empecilho. Às vezes você passa tanto tempo em algo que não é pecado, mas está atrapalhando você. Está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Está desviando o seu foco. Veja que bater numa rocha não é pecado, mas foi o que fez Moisés
não entrar na terra prometida. Deus falou assim: fala com a rocha para sair água. Ele foi lá e bateu. Aquilo se tornou um pecado porque ele transgrediu uma ordem do Senhor. Você viu que tem coisas que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas são me lícitas a fazer, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Então, olha para o seu redor e veja o que está atrapalhando você. Que não é pecado, mas o excesso daquilo, aquele embaraço, está embaraçando você. Você viu que Hebreus capítulo 12 diz: deixando para trás todo o embaraço, todo o peso e o pecado. Ele trata duas coisas diferentes. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o embaraço. Deixando para trás o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. De tão perto, ele está perto, aquele que te embaraça. Às vezes pode ser um parente em casa, pode ser sei lá, um vício, alguma coisa, um hábito. Não é pecado, mas a questão é que aquilo ali está desviando o seu foco. E você deixa de servir ao Senhor, deixa de se entregar a Deus o coração por causa dos embaraços, que não é pecado, mas fez como Moisés. Não é pecado bater na rocha, mas por causa daquilo ali ele não entrou na terra prometida. Parecia ser algo tão banal, tão fútil. Porque quando fala em pecado, a gente já pensa em algo muito gravíssimo. E a Bíblia é bem clara em Hebreus 12, que fala: deixando para trás o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia. Então, veja que às vezes você fala assim: mas isso aqui que eu estou fazendo não é pecado. Tudo bem, mas está te atrapalhando. Está fazendo você ficar para trás, embaraçado nessas coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter longanimidade, que você possa ter a mente de Cristo nessa terra, para que você não venha ser iludido pelo engano do pecado. Que Deus abençoe os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, e que você não venha perder o foco por causa do embaraço. O embaraço fez muitas pessoas perderem o foco, o objetivo de vida, mas não deixa ser dominado pelo embaraço que tão de perto nos arrodeia. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua gloriosa presença e nós sabemos que só existe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Receba nossa oração, nosso clamor nesta madrugada e abençoe a todos aqueles que estão com sede de ouvir a Tua mensagem, aqueles que estão como terra seca, precisando de água. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da fonte da água da vida, diz o Senhor Jesus. Por isso nós queremos ser cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Traz à existência aquilo que não existe, Pai. Vinha confundir o diagnóstico do médico. Senhor, tenha misericórdia. Estenda as Tuas santas mãos e alcança cada lar, cada família, aquele que está doente, aquele que recebeu um diagnóstico do médico e está com seu coração triste. Senhor, pode transformar, pode mudar esse quadro. Creia, em nome de Jesus, nas promessas do nosso Deus. Que assim seja, Pai, a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Perdoa todas as nossas fraquezas, transgressões, mas ajuda-nos a vencer todo obstáculo que de tão perto nos assedia. Assim te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, um ótimo dia, uma ótima semana. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus irmãos, nos grupos, onde você puder, compartilhe essa palavra. Um ótimo dia, fique todos na paz. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, para você receber todas as manhãs oração e palavra como esta. Deus abençoe.